Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, 7 de março. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e quero lembrar que é sempre muito bom contar com sua companhia, com o seu carinho e também com sua audiência. E olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre desenvolvimento escolar das crianças. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, para você ligar para a gente, responder a nossa pergunta e também aproveitar a nossa linha interativa e mandar sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a vida escolar das crianças é cheia de altos e baixos. Alguns se destacam em determinadas matérias, enquanto outros possuem uma maior dificuldade. Acompanhar o rendimento escolar dos pequenos é importante para o seu desenvolvimento, isso dentro e fora da sala de aula. A participação da família contribui bastante para o aprendizado da criança. Olha só, quando os pais eles participam da vida escolar dos filhos, os especialistas acreditam que as notas aumentam em torno de 20%. Então, uma dica para você que está em casa, proponha que seu filho lhe ensine algo, que aprendeu na escola. Esta é uma boa maneira para ele fixar o conteúdo que foi repassado. E quem vai nos ajudar com muitas outras dicas e orientações são as nossas convidadas de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Jorgemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Carla Bárbara. Carla é pedagoga e responsável pelo projeto Alfabetizar com Sucesso da Secretaria Estadual de Educação. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra uma turminha bem animada que gosta de estudar, mas tem algumas dificuldades. E não é só em matemática. Confira! Quem nunca ouviu a famosa frase, estuda para ser alguém na vida, menino? É bem assim, não é? E esse pessoal aí está levando isso muito a sério. Mas será que eles se dão bem em todas as matérias? E sempre tem aquela matéria que a gente se dá melhor e também tem aquela mais difícil. Então vamos aproveitar e perguntar para esse pessoal qual é a matéria que eles acham mais difícil. E aí, minha gente, qual é a matéria mais difícil para vocês? Eita, tá bem dividido aqui entre português e matemática. Quem tem dificuldade em português, levanta a mão. E quem tem em matemática? O pessoal aqui tem dificuldade mais em português. A matemática, eles estão tirando de letra. A matéria mais difícil para mim é português, porque eu sinto um pouco de dificuldade no hiato, ditongo, que eu acho, assim, coisas mais difíceis. Acho que matemática, porque tem os números primos, mas eu sempre estudo para tirar as minhas dúvidas. A matéria que eu sinto mais dificuldade é em português, porque eu tenho dificuldade em decorar como é que você vê os adjetivos, substantivos, hiatos, ditongos, tritongos. Eu acho mais difícil o português, porque ela tem mais regras, tem que decorar tudo, os ditongos, hiatos, tritongos. Matemática eu acho mais fácil porque é só cálculo. Eu acho matemática porque os cálculos são muito difíceis e algumas perguntas que você faz na resposta do computador, ela tá errada. Para mim é em português, assim, as sílabas tônicas, assim, eu tenho muita dificuldade em português. O Brasil faz parte de um ranking de 10 países com baixo desempenho em matemática e leitura. Essas crianças estão na contramão dessa estatística, passam o dia estudando e fazem o que podem para melhorar o desempenho. Eu estudo mais. Assim que eu chego na minha casa, eu estudo a coisa que eu mais senti dificuldade. Minha mãe passa exercícios para mim no que eu acho dificuldade. Eu faço os simulados do computador com o meu pai. Pois é, a participação dos pais na educação dos filhos é importante. Isso melhora muito o rendimento escolar. Esse pai até identificou as dificuldades da filha e dividiu as tarefas em casa. A gente divide, minha esposa
ela faz a supervisão de português e eu faço a supervisão e o acompanhamento de matemática. A gente termina passando para eles mais segurança. Eles se fortalecem com essa nossa presença e com esse nosso incentivo. Porque uma criança na faixa etária de seus 8, 9, 10 anos, se os pais não acompanharem, a criança ela se sente só. Não se sente apoiada pelos pais. Então, o que acontece muito é isso, os pais pedem, filho, vai estudar. Só isso não resolve. É importante que os pais estejam juntos, participando, ajudando. Então, a criança, com esse acompanhamento, a criança vai ter uma confiança maior nela mesma. E uma opção que tem crescido bastante é o reforço escolar. Nesse cursinho, por exemplo, as crianças são preparadas até para vestibulares. Quando há treinamento, com certeza sim. Eu sempre digo aos pais, não adianta o aluno somente assistir a aula ou somente ver o professor resolver provas, não adianta. O que o aluno hoje precisa, o que falta hoje em nossos estudantes é treinamento. Então, sem treinamento, não há evolução. Pois bem, falta treinamento, os pais precisam acompanhar cada vez mais de perto. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, teremos muitas outras orientações e a gente aproveita, agradece a participação do Jetson Pontes com essa reportagem, muito boa reportagem. A gente acompanha algumas crianças falando um pouco da dificuldade. O interessante é que elas não falaram que não gostam de matemática ou não gostam de português. Sentem uma certa dificuldade e estão trabalhando para melhorar tudo isso. Então, Jetson Pontes, a gente agradece pela reportagem, toda a equipe. A gente segue aqui agora abrindo espaço do programa para você que está em casa participar. Vamos interagir, vamos construir juntos esta edição do programa. Vou explicar para você que está em casa o que você deve fazer para interagir com a gente. Vamos lançar a partir deste momento a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está nos acompanhando e a pergunta de hoje é a seguinte, olha só. Você que está em casa, desenvolve atividades em casa para melhorar o rendimento escolar do seu filho? Você tem essa preocupação? Sim ou não? Liga pra gente, a gente faz questão de ouvir a sua opinião se você desenvolve atividades em casa para melhorar o rendimento escolar do seu filho. Você vai ligar no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. 3424-1547, liga pra gente, responde que sim ou que não, ou também manda sua dúvida sobre o tema. Pode aproveitar a oportunidade, se você tem acesso à internet, acesse a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet disponível para você deixar seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Você tem acesso ao WhatsApp 991774828, 991774828. Você também já pode mandar quantas dúvidas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E o acesso à educação é um dos direitos mais básicos de todo ser humano, sendo fundamental para que as crianças e adolescentes cresçam e se tornem adultos capazes de exercer sua cidadania, produzirem e contribuírem também ativamente para a sociedade. Olha só, para que os anos escolares eles sejam ainda mais benéficos e completos, a gente lembra mais uma vez que o apoio dos pais é muito importante. Com a participação da família na vida escolar do filho, a criança recebe ali todo o acompanhamento necessário e relaciona muito melhor, o que aprende em casa com as lições da sala de aula. Vamos aprender mais sobre o tema? Primeiro quero dar boas-vindas aqui às convidadas, dizer que é um prazer recebê-las no nosso estúdio. Jorgemima Mesquita, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Bom dia, Valdisson. Bom dia, professora Carla. Bom dia aos telespectadores. É um grande prazer participar desse programa e principalmente com a temática tão relevante e o melhor no início do ano letivo. Também queria dar boas-vindas a Carla Bárbara, ela que é pedagoga. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Bom dia, gente. Queria agradecer o convite. Realmente é uma oportunidade grande da gente poder falar sobre esse tema, poder orientar esses pais qual é a melhor forma deles ajudarem os filhos e também fortalecer os vínculos, porque no momento que você senta com seu filho e tira as dúvidas, você fortalece esse vínculo também, de afeto, de carinho e de confiança e respeito. Por mais que o tempo ele seja escasso nessa família,
É preciso buscar um tempo, é preciso trabalhar a qualidade desse tempo, porque a criança precisa desse apoio. A gente ouviu do diretor da escola, que acabamos de acompanhar a reportagem, ele falando dessa importância da família estar perto. Alguns especialistas acreditam que até aumenta ali em 20%, né? Tem um aumento na nota dessa criança na escola. É muito importante esse acompanhamento. Perfeito, Valdson. Cada vez mais, né, o mundo retira os pais da dinâmica familiar para investir na questão da profissão, né? E cada vez mais é difícil, sim, para a família acompanhar o desenvolvimento escolar dos filhos. Porém, é necessário, né? E quando a gente fala em acompanhar, qual o conceito de acompanhamento? Acompanhamento é estar disponível para esse filho. Acompanhamento é ter disponibilidade, é criar cumplicidade. Uma outra questão que nós observamos na matéria, né, como você colocou, as crianças, elas não falam que não gostam da disciplina, mas que têm dificuldade. E é no momento do acompanhamento escolar que os pais devem ficar atentos aos detalhes da dificuldade. Porque às vezes é uma simples dificuldade, mas quando eu acompanho, eu vejo realmente se essa dificuldade vai atrapalhar ou não o desenvolvimento escolar do meu filho. Essa qualidade do tempo ela é muito importante, realmente, né? Porque às vezes tem mães e pais que ficam em casa em tempo integral, não trabalham fora, mas essa disponibilidade de estar junto com o filho, ela é bem restrita. Então a gente tem que refletir sobre a qualidade mais do que a quantidade, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente pode falar, que acontece muitas vezes com os pais que acompanham, é deles projetarem muitas coisas nesse filho. Então, às vezes, dificuldades que para você, né, para nós adultos, são muito simples, muitas vezes para aquela criança é uma dificuldade muito grande. Então o pai às vezes se angustia. E o que é que a gente tem percebido, né, com o passar do tempo? A terceirização desse serviço. Então são aulas de reforço que muitas vezes viram muletas, né? Então assim, um reforço ele é importante para solidificar uma aprendizagem pontual, mas não para você passar o ano inteiro com uma professora de reforço, né? Para a criança criar essa autonomia também e ter o pai ali em paralelo para tirar uma dúvida, você ligar, mandar o WhatsApp. Eu acho interessante porque a minha filha, geralmente ela quando estuda história ou geografia, ela gosta de estudar falando, né? Porque a gente também desenvolve essa competência. Às vezes as pessoas estudam melhor escrevendo, outras falando, né? Então, ela geralmente grava áudios para mim do que ela estudou. Perfeito. Né? Isso é importante também, apesar de eu não estar ali fisicamente, mas a minha presença está ali. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também. E a outra questão, quando a gente para acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos, eles começam a atribuir valor e significado ao conhecimento. Porque se eu tenho um pai e uma mãe que não se importa, que não se interessa pela minha vida acadêmica, pelo meu desenvolvimento escolar, tem dois detalhes aí. Eu não vou atribuir significado nem ao espaço institucional escola e nem ao conhecimento, né? Uma outra questão que a gente pode até pontuar aqui, professora Carla, que já foi colocada a questão do tempo, né? Como eu posso atribuir a qualidade do tempo? Não precisa ser todos os dias, mas pelo menos 2 vezes por semana eu preciso estar disponível. E a outra questão que foi colocada na matéria, que foi perfeita essa matéria, vocês observam que o pai ensina matemática e a mãe ensina português. Então, qual o meu melhor talento no currículo, na área de conhecimento, né? Então, quando os filhos percebem que a mãe e o pai estão, naquele momento, se preocupando com o foco do desenvolvimento escolar, esse desenvolvimento acadêmico é muito mais saudável. Ele começa a atribuir significado ao conhecimento e, principalmente, o significado ao espaço escola, né? Porque hoje a temática é muito complexa, né? A escola é o espaço que escolariza e a família é o espaço que educa. Educa, sim, no sentido de ensinar as funções executivas, de ter autonomia, de ter planejamento, de ter disciplina e de ter uma rotina no processo da elaboração e da realização das tarefas e lições de casa. Concorda, professora? Concordo, professora. Eu acho que é bem relevante a gente pensar que, hoje em dia, a gente atribui uma rotina muito, vamos dizer assim, muito pesada às vezes para as crianças, né? Então elas têm diversas atividades. Ela tem o inglês, tem o balé, o futebol. Então às vezes o tempo de estudo em casa ele é muito restrito. Então essa rotina ela tem que pensar também na idade dessa criança, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar que o que a gente aprende, que tem aplicabilidade na nossa vida, que a gente vê para que aquilo existe, dá o sentido, né, ao conhecimento, ele é muito mais bem fixado do que aquilo que a gente não sabe. Por exemplo, a gente aprendeu física
né, na época de escola. E muitas coisas de física a gente não sabe por quê. Mas quando a gente calcula o tempo que a gente sai de casa até chegar num determinado local pelo trânsito, a gente já está trabalhando física nisso. Então, eu acho que a criança, por ter esse pensamento ainda muito concreto, ela precisa de uma pessoa que oriente, né? E aí o papel da família é justamente esse, de orientar. Então, ter uma rotina. Cheguei da escola, tomo meu banho, almoço. E eu acho que acredito muito que a rotina ela é estruturante na vida de uma pessoa. A gente atribui muito a questão da rotina a algo enfadonho. Mas, na verdade, não é, né? Você vê que, biologicamente, a gente já nasce com essa rotina. Perfeito. Então, o bebê, ele já tem essa rotina. Ele acorda de 3 em 3 horas para mamar, não é verdade? Ele tem um horáriozinho que ele... A gente já sabe mais ou menos como é que funciona aquele sistema ali, não é? E dessa simples rotina, né, que é traçada pelos pais, daí essa criança passa a ter mais responsabilidade, passa a ser um adulto mais preocupado em organizar mesmo até a mesa do trabalho, né? Tem muitos adultos que não têm essa mania porque não tiveram esse hábito, né, de ter uma disciplina todos os dias, às vezes tem dificuldade de obedecer uma ordem que recebem no trabalho. Isso reflete muito no futuro ou estou pensando muito à frente do que se é? Sem dúvida. E a rotina, ela me coloca no lugar da responsabilidade, da disciplina, do planejamento. E essa rotina, ela deve ser estruturada e construída desde a educação infantil, né? Porque então, se eu estudo pela manhã, meu filho estuda pela manhã, ao chegar em casa, ele precisa ter uma conexão neural do que vai fazer durante a tarde, né? Então, como a professora Carla colocou, muitas vezes a criança resiste, de fato, em vivenciar aquela rotina acadêmica dentro de casa, mas ela é necessária porque é no momento da rotina, do horário contrário à minha sala de aula, que eu vou verificar o que eu estudei na escola, né? Eu vou ter um momento de conexão com a tarefa de casa. E o que é a tarefa de casa? Né? Quando esse aluno for fazer a tarefa de casa na rotina da tarde, ele também precisa atribuir significado à tarefa de casa, à lição de casa. Porque no momento que eu estou na sala de aula, prestando atenção aos conteúdos, naquele momento o meu cérebro está bombardeado de informações. Mas no momento contrário à escola, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou reelaborar, eu vou fazer as conexões para ver de fato o que eu aprendi. Então, no momento da rotina de estudo, é o momento que eu armazeno, é o momento que eu modulo minha aprendizagem e é o momento que eu evoco várias experiências de aprendizagem. Por isso, a rotina. A criança, estruturada numa dinâmica familiar organizada, consequentemente será um adulto organizado, será um adulto que vai aprender a se frustrar, né? E a outra questão, nunca fazer a tarefa pelos filhos, né? Acompanhar não é fazer. Como foi colocado. Né? E às vezes, eu não sei, eu observo muito, né, como nós colocamos no início do programa, o mundo está muito acelerado, está muito veloz, perverso em tirar a família, os pais desse ambiente familiar. E muitas vezes os pais chegam muito corrido, meio-dia para almoçar em casa e querem fazer aquela tarefa de meio-dia às 14 horas. E aí, sem paciência, sem uma organização de espaço, essa criança ela não vai estar disponível para pensar. Então, até o horário do estudo tem que ser saudável e tem que ser tranquilo para a criança aprender a pensar. Isso também é um dos grandes desafios nesse processo do trabalho com o desenvolvimento escolar. Aprender a pensar. E as crianças hoje, o ser humano, ele está com muita dificuldade de aprender a pensar. Ele quer tudo muito rápido, né? É a geração instantânea, imediatista, né? Não é isso, professora? Muito imediatista. Então, assim, você pontuou uma coisa que é muito importante, né? A questão dos pais, em vez de virarem parceiros, virarem alunos. Então, acontecia, né, na minha época de coordenação escolar, em escolas particulares, de ter trabalho em grupo e as mães formarem um grupo de WhatsApp, organizarem esse grupo todo, se reunirem e, no final das contas, a produção não era das crianças, essa produção era dos adultos. Né? Aquela história da projeção, para poder sair tão bem feito quanto eu fazia. Né? E geralmente o que a gente fazia? Chamava essas famílias, conversava e orientava. Por quê? A gente cria autonomia, independência na criança a partir do momento que ela se responsabiliza sobre aquilo que é de responsabilidade dela. E a gente pode começar isso com coisas simples. Por exemplo, você falou da questão da organização dos adultos. Se você dentro da sua casa vive num ambiente desorganizado, né, os objetos todos fora do lugar, obviamente que para essa criança aquilo é natural.
não é verdade? Se uma criança, mesmo ela sendo pequena, de 2, 3, 1 aninho, ela já consegue se movimentar, o ideal é que você já vá fazendo essa orientação. Vamos guardar os brinquedos, agora é a hora de guardar os brinquedos. Onde você pegou esse livro? Vamos colocar agora o livro de volta, a gente já terminou de usar. E até assim, pequenos hábitos que muitas vezes não é levado em consideração. Por exemplo, ajudar a pôr uma mesa, levantar da cama e arrumar a sua cama, independentemente de ter uma pessoa na sua casa que possa fazer isso. Isso são situações bem pontuais que a gente começa a responsabilizar essa criança, né? Se você é uma família que não tem rotina, todo dia todo mundo acorda atrasado, é aquela loucura dentro de casa para sair pela manhã, né? Como é que essa criança vai entender isso? E lembrando, né, que muitas crianças chegam atrasadas na escola porque também os pais estão sem limites, estão também atrasados do ponto de vista do horário. E é muito sofrido para a criança ela chegar na sala de aula, já passou o momento do bom dia, do boa tarde, das informações, daquele momento antes de começar a aula. Quando ela chega na sala, todos estão sentadinhos e ela se torna ali visível e ela é notada pelo atraso. E muitas vezes esse atraso não é da criança, é a dinâmica familiar que está desorganizada. Mas outro ponto importante, Carla, que a gente pode colocar aqui, é a questão da parceria da família com a escola, né? É importante. Porque assim, esse tema, como promover o rendimento escolar dos nossos filhos, eu preciso ser parceira, desde o porteiro até o gestor. Eu preciso conhecer a professora da minha filha ou do meu filho. Eu preciso valorizar. Esse professor passa por um processo de planejamento, ele elabora a aula, né? Então, nossos filhos estão na sala de aula por um profissional, por um especialista que está ali para trabalhar o conhecimento. Ser parceiro, participar das reuniões pedagógicas, né? Muitas vezes os pais não têm tempo, mas hoje com a tecnologia, não é, professora? Tem a agenda online, tem os aplicativos móveis que os pais podem visitar, que os pais podem acompanhar, né? Mas não podemos só acompanhar online. É tão bom quando os filhos veem que o pai foi visitar a escola. Amanhã eu vou na sua escola, filho. E às vezes, quando a gente nunca vai, os filhos ficam meio assim, né? Vai na escola fazer o quê, papai? Será que aconteceu alguma coisa? Então, ir à escola não vão apenas quando vocês forem convocados, senhores pais e mãe, mas vão à escola para participar de fato, né? Ser e parceiro, professora, né? eu acho que essa participação, ela tem que ser uma participação pensada, né? Você bem colocou a história de que você tem que conhecer o professor, esse professor se planejou, e esse professor, ele faz um acompanhamento ali pedagógico do seu filho. Então, ele sabe, né, quais são aquelas dificuldades. Então, todas as vezes que ele for pontuar essas dificuldades, não significa que ele está sendo contra o seu filho. Muito pelo contrário, ele está ali para dar para você, né, um start do que pode ser feito para melhorar esse desempenho. Então, eu acredito muito que reuniões, as reuniões gerais, você deve participar e deve pensar também na escola que você coloca seu filho. Essa escola que você coloca seu filho, ela tem que ser uma escola que esteja de acordo com aquilo que você acredita. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o desenvolvimento escolar das crianças e adolescentes. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando. Olha só o que a gente encontrou no site IG. Sono do seu filho interfere no desempenho escolar. Saiba como ajudar. Segundo a presidente do Departamento Científico de Medicina do Sono da Sociedade Brasileira de Pediatria, Lucila Bizari Fernandes, o sono é essencial para ajudar no crescimento de crianças e adolescentes e fixar a memória. Ter qualidade no sono ajuda a melhorar o aprendizado.
O difícil para alguns pais é regular esse horário de ir para a cama, já que algumas crianças e adolescentes insistem em ficar na internet até tarde da noite. Neste caso, a dica da especialista é entrar num acordo com o filho e regular o horário para criar uma rotina. E para ter um sono mais tranquilo, ela orienta a verificar se o ambiente em que o seu filho dorme é ideal. Lugares quentes demais ou frios demais e locais barulhentos interferem no descanso. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras dicas. Voltamos com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações importantíssimas para você que está em casa nos acompanhando. Nesse bloco agora do programa, vamos mostrar alguns recursos que você, pai, você, mãe, pode usar para otimizar, né, esse desenvolvimento do seu filho na escola, para você ter um bom rendimento escolar do seu filho. Alguns recursos estão aqui expostos que a gente vai aprender um pouco mais nesse bloco do programa. Mas antes dos recursos, vamos falar um pouquinho da qualidade desse sono, né? Quando a criança ela não descansa, no outro dia, o professor facilmente percebe que aquela criança não está dormindo bem, ela vai ter um rendimento comprometido assim de imediato, no dia seguinte, no primeiro dia, né, de pouco descanso. O professor já percebe? Sim. Dormir é tão importante quanto se alimentar, quanto brincar, quanto, enfim, estudar, né? E geralmente, quando a gente tem a privação do sono, falando de estudante, essa aprendizagem vai ficar comprometida. Então, se eu estudo de manhã e vou dormir 10h30, 11 horas da noite, no dia seguinte eu posso até estar na sala de aula, mas eu não vou conseguir ativar minhas funções cognitivas em função da questão do conteúdo que está sendo ativado naquele momento pelo professor. E a outra questão, existe uma diferença entre o sistema atencional e a memória. Né? Na verdade, eu posso ter um bom sistema atencional, posso conseguir prestar atenção, concentrar minha atenção no conteúdo, mas se eu não tive uma noite bem dormida, isso vai afetar a minha memória. E no dia seguinte eu vou apresentar mau humor, inquietação, eu vou apresentar sonolência, os meus movimentos psicomotores vão ficar mais lentos. E o que é que acontece? Isso vai trazer várias consequências no processo da aprendizagem. Eu acho que é importante também a gente falar que tem crianças que funcionam melhor em determinados horários. Então, se a criança durante a manhã, né, você começa a perceber no seu filho desde pequeno que durante a manhã ele está mais lento, ele precisa de um tempo de sono maior, de uma qualidade de sono maior, é preciso que você observe isso e coloque ele para estudar no turno da tarde. Então, é uma coisa para a gente pensar também, né? Eu acho que os pais muitas vezes acreditam que os filhos foram dormir no horário que ele estipulou, mas a gente tem um equipamento hoje, né, que é o celular, disponível junto com o WhatsApp e outras ferramentas de redes sociais, que aquele filho foi para o quarto, está tudo escurinho ali, ele está debaixo do lençol, ó, conversando. Então, é uma coisa para a gente também observar. De repente, para esse horário funcionar mesmo, recolher tudo, dar um tempo para poder desacelerar, né, um banho, ficar vendo uma TV, um programa mais leve, ou fazer uma leitura. E você tirar também esses equipamentos eletrônicos da vista deles, né? Quando é um fato isolado, o professor pode meio que aceitar, né, aquela sonolência durante a atividade na sala. Mas quando é algo rotineiro, é interessante que o professor chame esses pais para tentar compreender o porquê daquela situação. Isso está sendo uma constante, né? E esses pais ficarem atentos, né? Porque muitas vezes os pais falam, os filhos falam, pai, mãe, vou dormir, pai, vou dormir. E vão para o quarto ficar no celular, né? E aproveitando esse momento da privação do sono, essa geração está muito preparada para lidar com a habilidade do conhecimento, da tecnologia, são perfeitos, são nativos digitais. Porém, é a geração mais despreparada no sentido do foco, no sentido da atenção, no sentido da organização. Então, se o assunto é rendimento escolar, se o assunto é como acompanhar o desenvolvimento do meu filho, vamos ficar atentos também, não é, professora? Com certeza. Em relação a esse movimento da intoxicação tecnológica, porque, na verdade, está acontecendo isso. A geração copia e cola, né? A gente chama geração copia e cola. Agora, uma coisa que é importante também falar, né, e a gente levar como ressalva também, por exemplo, essa geração de pais de hoje é uma geração de pais, se a gente tem um tempo pedagógico grande dentro de instituições escolares, a gente sabe que essa geração de pais de hoje, ela é uma geração que ela não sabe se fazer presente na maioria das vezes da forma adequada, né? Então, a permissividade muitas vezes, porque
né? Você fica com medo, de repente eu briguei com meu filho vai deixar de me amar, porque principalmente para a adolescência, né? Botei de castigo, a cara bem feia para mim, uma semana de mau humor. Mas esse limite, ele é importante, ele também é uma forma de você demonstrar o seu afeto pelo seu filho. Quando a criança ela já tem essa rotina pré-estabelecida do sono, ela pode estar em qualquer lugar, na festa mais animada, vai chegar um determinado momento que ela não vai mais aguentar. Perfeito. Não é? Então, assim, essa rotina realmente precisa existir e ela ser supervisionada. Porque não adianta você colocar ali no papel uma rotina se você não supervisiona essa rotina. Exatamente. Falando da parte tecnológica, ela ajuda bastante, né? Tem algumas atividades que se consegue desenvolver através da tecnologia, mas também tem recursos tradicionais que podem ajudar bastante essa família nesse processo de conhecimento, de crescimento, né, Josemima? Perfeito. Nós preparamos uma bancada com algumas sugestões, com alguns recursos para promover esse momento, né, dessa qualidade de tempo que nós falamos no início do programa, né? Então, como pai, como mãe, como é que nós podemos ter mais disponibilidade, né, para acompanhar o desenvolvimento desses nossos filhos, né? Falávamos de rotina, né? Então, nesse dado aqui, né? Isso vai para o papai e para a mamãe que está assistindo. Joguei o dado e caiu exatamente no comando. Qual foi o comando? Comando dar autonomia. Dar autonomia ao filho, organizar o material escolar, né? Como é importante, né? Porque, na verdade, muitas vezes o filho termina a tarefa de casa e aquele momento de arrumar a tarefa de casa, às vezes eles querem logo assistir televisão, mas tem a mala da escola, tem a bolsa da escola que tem que organizar e dá essa autonomia dele arrumar esse material escolar. Digamos que joguei o dado e o dado caiu, estimular a leitura, né? E aí, como estimular a leitura, né? É necessário, né, construirmos desde cedo uma sociedade leitora, filhos leitores, né? Então, como desenvolver o hábito da leitura? E esse hábito começa desde a educação infantil, com os contos de fadas, com a leitura bíblica e com outros gêneros textuais. Até né? numa receita, né, professora? Você pode fazer uma receita simples de salgadinho de queijo, a criança já vai estar tendo o acesso ao conhecimento das letras, dos fonemas, né? Porque a partir da educação infantil começa esse processo de alfabetização. E aí na receita você começa a dizer, vamos lá, o que será que a gente tem que fazer no salgadinho de queijo? 1 quilo, né, de farinha de trigo. E aí a criança vai começar a criar um vínculo realmente e saber que essa leitura, esses gêneros textuais são diversos, né? Aí o pai e a mãe não têm esse hábito de ler. Aí como é que ele vai estimular a criança, já que a criança não vê ele lendo? Perfeito. Tem alguma forma, né, de estimular sem ser exemplo? Excelente intervenção, Valdes, porque às vezes a criança está na escola, está no espaço institucional, onde acontece a construção do conhecimento, mas a dinâmica familiar não é letrada. Ele pode até ter um movimento, uma evolução profissional, mas esse hábito da leitura, então é necessário construir, porque os filhos, eles se espelham no exemplo, né? Eu podia até fazer uma observação, né? Sim. O programa que eu faço parte, né, que eu trabalho, queria dar parabéns à minha chefe, Ana Moraes, muito boa, muito inteligente. Ele trabalha com escola pública dos municípios de Pernambuco, então municípios distantes, que muitas vezes, né, o acesso ao conhecimento só existe ali. Às vezes aquela criança é a única criança que sabe ler ou que tem conhecimento das letras ali dentro. Então, assim, como é que vai funcionar para uma criança que não vem de um ambiente letrado, né? Nesse letrado que a gente está falando da palavra escrita, mas talvez esse letramento, ele pode acontecer de várias formas, né? Então, a família que conta uma história. Perfeito. É você ver um slogan de alguma coisa, você começar a identificar as letras, né? Porque senão, se a gente pensasse somente que o pai e a mãe que não tem o hábito da leitura, essa criança vai deixar de ser um leitor. Exatamente. A gente vai estar radicalizando, né? O que precisa acontecer realmente, se a gente vive nesse ambiente que teve o acesso ao conhecimento, é a gente estimular. De repente, levar para uma livraria, você vai comprar o seu jornal, o seu filho, escolhe uma revistinha, um gibi, né? E aí você vai começando a estimular esse processo da leitura. E a outra questão, como nós colocamos, parceria com a escola, né? A própria escola pode desenvolver oficinas de leitura, né? Porque muitas vezes a formação para os pais, a reunião de pais, o encontro pedagógico para os pais é muito focado na nota, no boletim, mas vamos realizar oficinas, convocar esses pais para a escola, não só para dizer, olha, teu filho está mal, seu filho precisa estudar, mas oferecer, sim, situações de aprendizagem, como, por exemplo,
estimular a leitura e escrita. Né? Tem filhos ainda que só dormem após o pai contar uma parte de uma história, né? Perfeito, né? Algo escasso, mas quando acontece é algo prazeroso. E tem uma troca muito importante nesse momento. E é uma das coisas que eu oriento no meu espaço psicopedagógico, né? Antes de dormir, né? Começa a ler um livro, lê uma página, seu filho lê a outra, a filha lê a outra página, e por aí vai, fantasiando, vai criando um mundo imaginário, e aí quando você vê, você está envolvido nesse mundo mágico da leitura. Né? A gente falou no começo do programa também, Jorge Mima, da questão de você perguntar ao seu filho o que é que ele trabalhou na escola, né? Como é que foi a aula, e a gente falou que é uma forma dele fixar ainda mais aquela lição que ele teve na sala. Tem como fazer isso sem ser algo repetitivo e algo chato para essa criança? Para ele dizer assim, já vi tudo isso. Foi bom. É interessante. É interessante fazer isso? Sem dúvida, né? Parceria com a escola é construir o diálogo, mas muitas vezes acontece a gente trabalhar o dia todo e quando a gente chega em casa, a gente já vai preocupado. Será que meu filho fez a tarefa? Como é que foi a escola? E a gente começa a perguntar, como foi a escola? Teve prova? Como foi a prova? Então, o nosso boa noite, o nosso boa tarde é justamente isso. A cobrança, né? A cobrança. Calma. Esse diálogo é preciso acontecer, mas antes de você perguntar como foi o dia do seu filho, fale como foi seu dia. Olha, o pai teve uma reunião no trabalho, a mãe atendeu o cliente, a mãe vendeu quantas coxinhas na praia. Quando eu estou parando para falar de mim para o meu filho, eu estou criando cumplicidade, eu estou criando intimidade. Nossa, papai e mamãe tá parando para falar deles. Então, quando a gente fala de nós para eles, para nossos filhos, a coisa fica mais, sabe, estruturada. Surge a confiança e não apenas a cobrança. Então, o diálogo é necessário. Ok, vou pedir licença agora às convidadas. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui, né? A gente volta para explorar um pouco mais dessa mesa. Vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E você que está em casa, já ouviu seu filho dizer que não gosta de estudar? Difícil escutar isso, não é verdade? Mas muita calma. Quando seu filho ele afirma que não gosta de estudar, na verdade ele está afirmando que não sabe estudar. É muito natural a fuga de uma situação que nos causa ali angústia. E claro que seu filho, ele não odeia matemática, por exemplo. Ele apenas sente dificuldade com o conteúdo da matéria. As negativas para os momentos de estudo são pedidos de socorro, de ajuda, de quem sequer sabe por onde começar. Então, não pergunte, né, a seu filho se ele estudou. Pergunte como ele estudou. Essa observação ela foi feita pela pedagoga Carla Bárbara, que está aqui no nosso programa. Ela fez essa colocação em seu blog, inserindopaz.com.br. E a gente segue aqui com a Carla e também com a Jorge Mima para aprender um pouco mais sobre o tema. Muito importante essa colocação que a gente achou lá no blog inserindopaz.com.br. Não é que ele não gosta, ele não sabe e não sabe por onde começar também, né, Carla? Isso, verdade. Essa falta de orientação, muitas vezes, ou essa orientação feita de forma inadequada, ela leva muitas vezes a criança a não saber por onde começar. Então, quando você chegar em casa, que vê aquela mesa com um monte de livro em cima, e ela sem saber por onde começar, já começou o estresse ali, a partir daquele momento, né? Então, a criança precisa realmente saber como estudar. Se você, pai e mãe, não sabe como orientar seu filho, é importante que você procure a coordenação da escola, procure o professor, que o seu filho tenha dificuldade, né, na disciplina, porque ele pode dar uma orientação pedagógica realmente, né, para consolidar esse processo de aprendizagem. Quando eu escrevi esse texto, é um texto que faz muito parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, né? Então, eu convivo com a criança que ela verbaliza que não gosta de estudar. Então, o fato não é que ela não goste de estudar, não é que ela tenha grandes dificuldades, mas é justamente a dificuldade de se concentrar ali naquele momento, né? Porque se a gente for parar para pensar, né, no dia a dia, no cotidiano da gente, muitas vezes nós nos negamos a fazer coisas que a gente tem dificuldade. Então, é muito mais fácil você fazer aquilo que você já sabe. Porque quando você fala da sua dificuldade, né, o que acontece muitas vezes? Você se expõe. E os colegas também começam a
colocar apelido, dizer que você não sabe, que é burro. Você tem medo de se expor diante do seu professor, porque ele ali é o detentor do conhecimento, né? E tem medo também que seu pai ou sua mãe olhe para você e pense, meu Deus, que decepção, meu filho não sabe isso. E essa questão do não gostar pode estar também associado, eu não gosto de estudar, ou eu não adquiri as competências, não construí essas habilidades necessárias do gostar de estudar. E essas competências de atribuir um vínculo significativo ao conhecimento está na educação infantil, né? Então, existe uma diferença gostar de estudar e também não construir essa competência. E se nesse adolescente hoje, com 13 anos, ele apresenta essa queixa de não gostar de estudar, vamos parar e vamos observar e investigar como foram as primeiras aprendizagens desse adolescente, né? Falamos no bloco anterior a necessidade de quando os pais estiverem acompanhando a tarefa de casa, os dois valorizarem, porque só o pai valorizar a tarefa de casa, só o pai valorizar essa questão do estudo, a criança ela não vai atribuir valores e reconhecer essa ferramenta do conhecimento como algo significativo. Então é necessário sim, os dois, pai e mãe, estar presente no desenvolvimento escolar. Eu também queria colocar mais uma coisa, professora. É importante também a gente pensar no vínculo que essa criança criou com aquele professor, daquela determinada disciplina. Porque quando a gente não gosta do professor, a gente tende também a não gostar da disciplina, né? Então, assim, eu não gosto do meu professor de matemática, eu acho ele péssimo, eu acho a aula dele chata, tediosa, ai que horrível, hoje eu tenho 3 aulas de matemática, obviamente que eu vou começar a negar aquela disciplina, aquela matéria. Então, a gente também precisa, enquanto pai e mãe, em casa, investigar, saber como é que está essa relação sua com esse professor, né? Muitas vezes a criança, o adolescente, ele não se queixa da pessoa, se queixa da matéria, mas se você for olhar muitas vezes nas entrelinhas daquela queixa, tem também essa relação interpessoal, porque ela é muito importante. E como é que se resolve, né, essa relação? Se tem uma certa aversão àquele professor, não à matéria, como a gente acabou de aprender, o pai pode fazer alguma coisa para tentar solucionar isso? A escola ela tem que ser parceira. Por isso que eu coloquei no bloco anterior que era importante que a gente coloque o nosso filho numa escola que a gente acredita naquela escola, que a gente confie naqueles profissionais que estão ali presentes. Então, assim, se eu percebo que está tendo uma certa rejeição, eu tenho que procurar a coordenação, o setor de psicologia, conversar, né? Porque eles com muita habilidade e muita ética vão chegar junto dessa criança e vão chegar junto desse professor também. E, na verdade, investigar o discurso desse filho. Também porque importante. muitas vezes coloca, eu não faço a tarefa de casa porque minha professora é chata, porque minha professora não presta atenção em mim. Então, precisamos investigar o discurso, qual a representação social e subjetiva que esse filho ou essa filha está fazendo da prática docente, né? É muito importante essa questão do afeto e da questão da cognição no processo da aprendizagem. É porque acontece muitas vezes da criança e do adolescente amar a escola. Porque a escola virou meio que um clube, né? Ali estão todos os seus amigos, ali tem a hora do recreio, tem um momento que a gente senta e conversa, a gente ri, a gente dança, não é verdade? São as interações sociais que acontecem ali que você cria vínculos que muitas vezes seguem para a sua vida toda. Então, eu amo a minha escola, mas eu odeio assistir a aula. E aí, essa maturidade, muitas vezes, ela não vem de repente. É preciso que um adulto realmente oriente e fale da importância, da relevância. E a criança, aquilo que eu falei, ela não tem esse conhecimento ainda, essa abstração totalmente formada. Então, para ela, é chato e pronto. Né? Mas aí você pode colocar algumas situações. Você quer que todo mundo saia de férias e você não vai sair de férias, porque você vai ter que estudar. Né? Todo mundo vai aprender e você não vai aprender. Você acha que isso é legal? E esclarecer, né, o papel da escola, porque muitas vezes a criança elabora um discurso para justificar a sua dor, para justificar a sua dificuldade. E, na verdade, por isso que nós estamos pontuando a questão da rotina. Então, o momento agora de fazer a tarefa de casa. Ah, papai, quando o senhor chegar do trabalho, eu faço a tarefa. Não, o momento agora é a tarefa de casa. Tem que estabelecer limite. E outra coisa importante, muitas vezes a criança, quando está fazendo a lição de casa, a tarefa de casa, surge uma dificuldade. Que bom que surgiu a dificuldade. Ótimo, perfeito, é o momento da frustração, é o momento da dor, é o momento de eu elaborar, de eu fazer novas sinapses, de eu trabalhar a questão... E quando a criança chora, quando tem a dificuldade, o que a gente faz? Aí o que acontece? Difícil, é verdade. Muitas vezes a criança chora e muitas vezes ela resiste à dificuldade para sair daquela dor. E nós, pais, primeiros ensinantes por natureza, não vamos colaborar, né? A criança precisa se frustrar. E tudo que a criança quer é ouvir. Meu filho, não chora.
Deixa para fazer a tarefa na escola com a sua professora. É tudo que a criança quer ouvir. E o melhor momento é a frustração, né? Nós temos filhos, né, para oferecer situações afetivas de aprendizagem. Eles não precisam ter tudo no mesmo momento, eles precisam se frustrar. Lembra do que nós colocamos? Estamos numa geração despreparada para lidar com a frustração, com o foco, com a atenção, com as funções executivas, mas ao mesmo tempo elas estão bem à frente de nós, uma geração, né, mais digital, né? Digital, porque o que acontece? São perfeitas na tecnologia, na pesquisa. Existem muitos estudiosos que falam, né? E a gente pode ver até isso no dia a dia, na rotina. O acesso ao conhecimento hoje ele é muito mais fácil. Então, essas pessoas, essas crianças, esses adultos, esses adolescentes têm um acesso ao conhecimento, mas qual é a grande dificuldade? Eles não sabem o que fazer com o conhecimento, né? Eles não sabem que direção tomar. Então, enquanto nós, bem jovens, fizemos pesquisas em enciclopédias, sentávamos na biblioteca da faculdade, pegávamos vários livros, ou da própria escola, ou alguém que tinha um conhecimento, a gente fazia uma entrevista e buscava, eles têm em um único aparelho o acesso a essas informações, que muitas vezes não são informações confiáveis. Então, uma coisa também, né, que a gente percebe, eu percebo muito no trabalho que a gente faz com o programa do Alfabetizar, é o que é uma pessoa realmente alfabetizada, né? É aquela pessoa que consegue ler e entender aquilo que está lendo. E a gente vê muito nessa geração de hoje o acesso, inúmero acesso, né, a atividades que podem possibilitar essa aprendizagem, mas eles não sabem como aplicar essa aprendizagem. E o próprio pai e a mãe, a figura de autoridade que nós tivemos muitas vezes, né, a grande maioria teve essa figura de autoridade porque o meu pai, porque minha mãe, e esse respeito, os pais buscando esse afeto na própria carência, começam a virar muito amigos desse filho, aí não sabem o momento de dar o limite. Como interditar. De dar o limite, da rotina, e dizer assim, nessa hora do choro e da birra. Eu não quero estudar, mas você vai estudar mesmo assim. Se acalme, respire e sente que agora é a sua hora de estudar. Sentar e explorar essa mesa também, né? Esses pais podem utilizar esses recursos. E essa dor da frustração que aconteça na educação infantil, para que as fases posteriores possam ser mais estruturadas emocionalmente. Vamos falar de recursos agora, para o pai e a mãe que está nos acompanhando. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, né, Então, digamos que eu peço para a criança falar sobre seu dia, no horário da tarde, porque de manhã ela está na escola. Então, ela diz que de manhã ela está na escola, chega em casa, vai para o almoço, depois vai brincar e depois vai para a televisão. Então, essa criança está sinalizando o quê? Não existe rotina. Né? Não existe rotina. Ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer e, além do mais, ela está abandonada do ponto de vista do monitoramento, né? Então, precisa se organizar essa estrutura, né? Outros recursos que nós podemos apresentar, isso aqui é um porta-retrato, né? Sabe, com uma sugestão, né? É uma atividade, né, onde no dia anterior houve um momento de parceria do pai com o filho, fazendo a tarefa de casa, e na verdade o que acontece? Eu pedi para ele desenhar como foi a tarde anterior, do dia anterior, e ele desenhou, né, ele e o pai. Que título você daria para esse desenho? A amizade. Né? Então, lembra o que nós colocamos no bloco anterior? Acompanhar significa cumplicidade, intimidade, é um momento de confiança. Olha aqui o resultado. Né? Outra questão muito simples, né? Por exemplo, isso aqui é um carrinho de madeira que você pode encontrar em qualquer mercado de artesanato. Perfeito. Tem alguns coloridos, verde e laranja, mas eu posso pegar a tinta, o pincel e ter um momento lúdico, né? Como pai, como mãe, na hora do lazer. Coordenação motora. Coordenação motora, né? Perfeito. Com isso tudo. Mas nós vamos agora ativar um pouco o raciocínio lógico, tá? Eu vou pedir para o nosso apresentador e jornalista, Valdisson. Aqui nós temos algumas tabelas com vários números. Então, eu vou pedir, Valdisson, para você... Antes de eu escolher um número, né, que você vai me pedir para escolher um número, para quem está em casa compreender, o que seria raciocínio lógico? Alguém que nunca ouviu falar sobre isso. O raciocínio lógico é responsável pelo momento da atenção, da reestruturação do pensamento, da organização lógica do meu pensar. Por exemplo, ontem eu viajei, para onde, o que foi feito, né?
Então, assim, no momento que você me pergunta como foi a história, então o raciocínio lógico acompanha a organização da estrutura da minha memória, do início, do meio e o fim. E o raciocínio lógico, ele é construído pelo diálogo também. Quando o pai está contando a história para o filho, para a filha, quais os personagens dessa história, né? Onde eles estavam, né? Então, o raciocínio lógico é necessário para a gente estruturar e evocar também as experiências anteriores, né? Lembra que nós falamos que há uma diferença do sistema atencional e memória. Eu posso ser muito boa na minha produção da atenção, mas eu posso esquecer, né, algumas coisas. Então, é muito bom a gente estar dialogando. O que você fez, como fez, né? Então, eu preciso declarar os fatos. Trabalhar isso, e isso aqui é uma forma de trabalhar esse raciocínio lógico, né? Com certeza. Agora sim, tem que escolher um número. Eu vou mostrar uma tabela para você. Você vai escolher um número de 15 a 63, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Tabela. Não diz para mim. Escolhi o número. Escolhi, não foi? Ok. O número que você escolheu tá aqui? Deixa eu ver. Não está. Ok. O número que você escolheu está nessa tabela? Está nessa tabela. Está. Ok. O número que você escolheu está nessa tabela? Também está na tabela. Olha. O número que você escolheu está nessa tabela? Está nessa tabela. Ok. Vamos lá, né? E nessa tabela? Também. Bem? Então, vamos ver se eu acerto. Momentos de tensão, programa ao vivo. Olha a responsabilidade, Jorge Emílio. Qual foi o número escolhido? Podia botar um fundo musical de suspense. De suspense. 31, acertou. Então, na verdade, o que é que acontece? Parabéns, Jorge Emílio. Seu raciocínio lógico está... na verdade... Está em dia, né? Está em dia. Existe, sim, uma regra para a gente trabalhar esse jogo com os adolescentes e com as crianças. Tem toda uma regra no manual, mas, na verdade, a partir do momento que eu vou tentar identificar o número que o Valderson escolheu... O 31, o 31, eu vou somar, né, todos os números da primeira linha esquerda e vai dar um somatório. No momento eu estou brincando de adivinhar, né? Como foi tenso, será que eu vou acertar? Mas existe uma lógica muito grande. Então, colocar essa criança brincando para pensar é um recurso bem interessante e aproxima esses pais da família. Na minha infância, né, adolescência, a gente falava muito assim, pense rápido. Seria uma forma de raciocínio lógico, né? Diante daquela situação, eu pensar rápido para sair de um perigo, alguma coisa do tipo, ou não é só isso, não? Era mais uma brincadeira de infância, o pense rápido. O pense rápido, ele vai gerar um momento de tensão, mas ao mesmo tempo eu estou sendo cobrado, né, para pensar rápido, né? É interessante pensar rápido, mas ao pensar, eu preciso ter cautela para poder esse meu raciocínio lógico, ele fique bem estruturado, porque senão nós vamos errar, né? Vamos explorar mais a mesa, né? Tem muita gente interagindo, daqui a pouco a gente começa a repassar as perguntas, enquanto isso a gente vê aqui os nossos recursos, né, para estimular o desenvolvimento escolar do seu filho. Não podemos falar sobre desenvolvimento escolar dos nossos filhos se não trazer o livro de literatura. E esse livro é muito diferente, é um livro antigo, eu gosto muito, eu trabalho muito com esse livro. O nome desse livro, As Três Partes, tá bom? Então, eu vou tentar fazer aqui, tá bom? Era uma vez uma casa. Olha só a professora Carla mostrando, era uma vez uma casa. Está nos ajudando aqui a construir essa casa, né? Com 3 partes apenas, aí ela constrói com 2. Ou com 3 também, partes, né, Carla? Isso, uma casa, ela formou uma casa. Que estava com vontade de ser outras coisas. As 3 partes não queriam ser mais casa, ela queria ser outras coisas. E aí o que aconteceu? Por causa disso, ela se desmontou em 3 partes. Era uma casa e agora ela ficou em 3 partes, não é? As 3 partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. E aí, o que será? Me acompanhem, vão imaginando que essa casa se transformou. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as 3 partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. Olha lá o pássaro da Carla.
Isso a criança, né? O pai contando a história, a criança vai montando, isso. Vou fazer só o final. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegaram muitos barcos. As 3 partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Olha só. E na verdade, Valdson, é isso mesmo. Quando você coloca raciocínio lógico, no primeiro momento, quando a gente está lendo o livro, eu não peço para a criança formar logo de imediato os objetos que aparecem, né, os personagens que aparecem na história. Porque o primeiro momento eu preciso seduzir essa criança para produzir atenção, sustentar a atenção, né? Então é necessário a gente ter uma atenção sustentada no momento que eu estou oferecendo conhecimento. Terminou a história, então vamos lá interpretar essa história. Fala sobre quê? Quantas partes tinha, né? Enfim, a gente vai produzindo. E é muito bom, porque ativa as funções cognitivas, elabora o raciocínio lógico e cria mais um momento de cumplicidade com os pais na dinâmica familiar. E dá até para você fazer um trabalho bem interdisciplinar, né? Sim. Você conhece a figura que tem 3 partes, sabe o nome dela, elas têm que ser exatamente iguais. Então, ó, 2 partes do triângulo vão formar outra figura geométrica. Perfeito. Qual é? Não é verdade? Então, a gente vai desencadeando novas propostas de aprendizagem. Ok, né? Temos algumas participações na nossa fanpage. Ok. Vou repassar a primeira pergunta para estimular você que está em casa e também mandar a sua dúvida. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage, você acessa, deixa lá seu comentário ou pergunta. 991774828 é o nosso WhatsApp, também já está disponível. Manda aí sua pergunta que vamos ler e responder ao vivo aqui no nosso programa. Temos a dúvida aqui na nossa fanpage do Fernando Silva. Ele queria saber o seguinte, dá parabéns, né, ao programa pela temática e também às convidadas. E ele queria saber o seguinte, faça uma pergunta às convidadas, a seguinte pergunta, qual o melhor horário para uma criança de 9 anos estudar? A gente falou isso no bloco anterior aqui do programa, a gente reforça para o Fernando Silva, que está aqui participando. Tem um horário melhor para essa criança de 9 anos estudar? Veja, a gente tinha falado sobre isso, a gente tem que observar esse filho e saber qual é o horário que ele funciona melhor, né? Então, tem gente que acorda com toda a energia e aí pode ir para a escola e chegar e você dá andamento. Porque nesse momento que o filho acorda e vai para a escola, volta para casa e você faz a tarefa, você está consolidando ali a aprendizagem, aquilo que já foi dito. No caso de um filho que demora a acordar, o processo durante a manhã cedo, ele é mais moroso, cansativo e muitas vezes é estressante também, né? Porque acontece de atrasar todo mundo da casa. Então, aí você vai ter que colocar esse seu filho para estudar no horário da tarde. Então, não existe um horário fechado, porque cada indivíduo ele é singular. Então, a gente tem que respeitar essa singularidade. Então, tem gente que gosta de trabalhar mais à noite, tem pessoas que viram a madrugada estudando e no outro dia também. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Perfeito, né? Como a professora colocou, né? Então, cada organismo tem a sua funcionalidade. Porém, vamos observar o seguinte, se esse meu filho estuda à tarde, eu tenho que ter muito cuidado com esse horário do horário em que ele está dormindo, né? Porque às vezes se ele estuda à tarde, então eu posso me acordar mais tarde, né? Às vezes acorda já no horário de ir para a escola, almoça, toma banho, escola. E muitas vezes a criança estuda à tarde, por exemplo, né? Para acompanhar a dinâmica dos pais também, né? Então, não importa o horário que nossos filhos estudem, porque eu acho que o que vai prevalecer é a nossa disponibilidade de acompanhamento. Oferecer momentos de frustração para poder lidarem com as dificuldades. E ter essa rotina, né? A rotina. Deixa eu pedir licença, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre rotina. A gente agora vai um rápido intervalo. 991774828 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida. No próximo bloco vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já. Voltamos com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Muita atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste atenção às oportunidades. Olha só, 12 vagas para auxiliar de cozinha, 12 oportunidades. Exigência para você preencher uma dessas vagas é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 954. 12 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Agora tem 3 vagas para auxiliar
de mecânico de refrigeração, auxiliar mecânico de refrigeração, 3 vagas, fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, salário R$ 954. Vamos a mais vagas de emprego, agora tem, vamos ver, 3 vagas também para gerente de loja e supermercado, 3 oportunidades, ensino médio incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 954 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp 991774828 e também através da linha interativa. Você ligou, deixou sua pergunta, preste atenção que vamos ler agora e responder com a ajuda das convidadas. A primeira pergunta é da Edivânia Maria, ela que mora em Paulista. Ela fala o seguinte: minha filha, ela tem 1 ano e 10 meses, ela é muito inteligente. Quero colocar ela na escola. Tem uma idade ideal para isso? A filha inteligente, 1 ano e 10 meses. Quero colocá-la na escola. Tem uma idade ideal para colocar essa criança na escola? Tem, não tem? É a dúvida da Edivânia Maria de Paulista. Veja só, a criança nessa idade, né, a educação infantil, ela começa a aceitar as crianças a partir de 1 ano de idade. Geralmente a criança, quando já está andando, ela já pode ir à escola. Então, assim, o interessante de colocar na escola e ele participar de uma educação infantil é porque nesse momento muitas coisas ali vão estar sendo construídas que vão favorecer a aprendizagem que vai seguir adiante, né? Então, é nesse momento que a criança começa a ter uma consciência cidadã, saber que o mundo não é somente dela, então ela começa a dividir com o outro, ela aprende a ouvir, segue uma rotina naquele momento, tem acesso ao letramento, tanto na matemática quanto na língua portuguesa, né? Então, assim, os conhecimentos ali, que a gente tem uma ideia errônea de que a criança só vai para a educação infantil apenas para brincar, né? Só que a brincadeira, ela é a base para a criança conseguir aprender. Então, é a partir do lúdico que a criança da educação infantil ela aprende. E ela aprende, sim, conhecimentos pedagógicos, didáticos, que são fundamentais para esse processo de aprendizagem e consolidação da alfabetização. Perfeito. E ao entrar na escola, essa criança vai desenvolver a questão da interação social, da oralidade, da linguagem, novos amigos, né? E ela precisa entender que esse espaço da família, eu tenho outros espaços para poder interagir socialmente. Então, não existe uma idade ideal, mas existe sim uma idade ideal para a criança entrar na escola. Eu acredito sim que a partir dos 2 anos de idade já é favorável, já é recomendável a entrada dessa criança na escola. As crianças que têm acesso a essa educação infantil, né, a gente pode pensar também, existe até um texto no blog falando, você voltou da sua licença maternidade, devo colocar meu filho numa creche, num hotelzinho, vai dar certo isso? Dá certo sim, né? A gente pensa que não, mas desde os bebês já existe um trabalho de estimulação sensorial, né, que vai favorecer essa aprendizagem. Então, vamos desmistificar essa ideia de que a educação infantil serve apenas para brincar. Como a criança tem um tempo de concentração curto, a brincadeira serve como base para a aprendizagem acontecer. Perfeito. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida aqui na nossa tela. Josiane Lourdes, ela que é de Condado. Ela pergunta o seguinte: primeiro, ela dá parabéns, né, pelo programa, pelo tema de hoje. Ela fala o seguinte: minha filha, ela tem 4 anos e tem dificuldades para identificar as sílabas. Isso é normal? E quais as atividades que eu posso fazer com ela para ela desenvolver essa identificação? Ela não consegue fazer as lições de casa sozinha, já está no tempo, né, para que ela consiga fazer essas lições de casa sozinha. É a dúvida aqui da Josiane. A filha tem 4 anos, tem dificuldade de identificar as sílabas, quer saber primeiro se é normal. Na verdade, ter 4 anos de idade, essa criança está na fase do jogo simbólico, da imitação. E quais atividades mais adequadas para poder você promover, Josiane, um desenvolvimento mais saudável com a sua filha? Leitura,
música, cantar, dançar, pular, enfim, né? E quando você coloca, a minha filha tem dificuldade em identificar as sílabas. Calma, o processo da construção de leitura escrita, da alfabetização, ela acontece desde que a criança nasce, desde que esse bebê nasce, ele já está vivenciando o processo da construção da leitura e da escrita, né? E esse, como nós podemos colocar e pontuar o seguinte, a escrita antecede a leitura. Não é isso? Então é necessário primeiro lermos bastante, cantar história, para poder, aos poucos, essa criança ir sistematizando a questão da análise fonológica e de novos fonemas. E a outra questão, quando você diz, ela ainda não faz a lição de casa sozinha, né? Então ela está na fase de construir essa autonomia, mas vai incentivando, vai promovendo possibilidades, porque quando você promove, ela está construindo cenas e evocando, e vai evocar de certa forma, essas experiências de autonomia em idades posteriores, né? E é muito comum essa criança, tem criança assim na idade, né, de 4 anos, que já lê, que já desenvolveu a competência, que são precoces na leitura e na escrita, né? Mas vamos ter calma, o desenvolvimento para ele acontecer precisa ser saudável e com bastante cautela e bastante motivação e estímulos adequados. Eu acho que é importante também a gente pensar que o filho não pode ser comparado, né? Então, às vezes, o filho da minha amiga, o filho da minha prima, meu sobrinho, ele tem 4 anos e já está lendo. Será que ele está lendo mesmo aquilo que a gente falou antes, né? Porque, assim, o processo de alfabetização, quando a criança cria essa consciência fonológica, ela consegue identificar das letras, dos fonemas do nome dela e em outras situações. Então, assim, vamos ter calma realmente, né? Porque ela ainda está no processo. Perfeito. E o currículo das letras, dos números, de fato, vão ser necessário. É necessário o desenvolvimento cognitivo da criança, mas o brincar também, né? O conversar, o ler história, o estabelecer limites, são tão importantes quanto o currículo escolar. Ter calma também, né, quando se fala do assunto de a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Muitos pais confundem, né, acham que é a mesma coisa, ficam preocupados, aí não sabem o que fazer, às vezes usam a internet como fonte de pesquisa. Tem algumas verdades sobre esse tema na internet, mas tem muitos mitos também. Então, para deixar claro para o pai e a mãe que está nos acompanhando, são coisas distintas e que devem ser trabalhadas, que podem ser trabalhadas. Tem alguma situação que é mais grave ou não? Primeiro a gente fala da diferença, né? Dessa dificuldade de aprender e o transtorno de aprender. Perfeito. Onde há aprendizagem, haverá dificuldade. A dificuldade, ela vai mobilizar a produção do conhecimento, né? A dificuldade de aprendizagem, ela pode ocorrer do ponto de vista patológico, mas ela também pode ser construída no dia a dia, né? E a diferença, né, da dificuldade de aprendizagem para transtorno, os transtornos estão associados a uma questão neurobiológica, né? Nós temos o transtorno da leitura e da escrita, no caso a dislexia, nós temos alguns transtornos, a questão da hiperatividade, né, que afeta a questão, a região frontal, a produção da atenção, essa criança fica mais inquieta, né? Mas é importante pontuarmos que a criança que apresenta uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno, sem dúvida, se oferecermos situações de aprendizagem adequada, consequentemente, ela vai aprender. Toda criança aprende, independente da sua condição, do seu tempo de aprendizagem. Eu acho que é importante também a gente pensar que os sites de busca, eles não são médicos, eles não são neurologistas, eles não são psiquiatras que podem nos ajudar a diagnosticar alguma coisa que a gente supõe no nosso filho. Porque, por exemplo, situações de dificuldade, elas podem acontecer pontualmente. Então, houve a morte de alguém, ou eu estou numa fase de mais baixa estima, ou as minhas amigas brigaram comigo. Qualquer situação dessa que acontece no cotidiano, ela pode sim fazer com que você tenha alguma dificuldade, né? Mas isso não significa que você não vai ter competência e habilidade para aprender. Talvez você aprenda num tempo menor. Outra coisa que eu acho importante são os diagnósticos, porque a gente diagnostica tudo hoje em dia, né? Então, os diagnósticos, eles precisam ser bem feitos por profissionais competentes e um acompanhamento com uma profissional competente também. Porque o que acontece? Às vezes você tem uma criança em casa sem limite, que não escuta ninguém, que birra, que chora, que grita, que faz cena em todos os lugares, então você já diagnosticou seu filho como hiperativo.
E muitas vezes ele não é hiperativo. E muitas vezes um menino que é mais disperso, que precisa ser chamado mais atenção, não quer dizer que ele tem déficit de atenção. Muitas vezes as trocas ortográficas que acontecem naturalmente no decorrer do processo de alfabetização ou de consolidação da alfabetização, porque a gente passa por períodos, né? Mas plenamente ortográfico, quem de nós é? É verdade. Né? Então a gente tem que parar para pensar nisso também. Mas quando é que a gente percebe e que precisa realmente de uma ajuda? Se essa situação de aprendizagem não está sendo favorecida pela instituição, ou a instituição está buscando realmente fazer e a coisa não está acontecendo, aí realmente você precisa procurar um profissional. Interessante, né, que hoje qualquer sintoma, qualquer queixa que a criança apresente, ela tem uma dificuldade de aprendizagem. Eu gosto muito, sim, da palavra encaminhamento. A palavra é essa, encaminhar. Mas até os pais ou a escola encaminhar os estudantes, os filhos, para um profissional, a escola, professora, ela deve esgotar todas as possibilidades. A escola precisa investir, de certa forma, o que é que está acontecendo. Pode sim ser um sintoma reativo, onde o sintoma, o não aprender, pode estar dentro da instituição, por uma questão metodológica, mas o não aprender pode estar associado à dinâmica familiar, né? Eu trabalho com uma pessoa que veio até aqui, Magda Prado, né? Ela é muito boa e ela tem uma frase que eu acho muito interessante. Todos nós precisamos ser incluídos. Porque todo mundo aprende de uma forma diferente, né? Então, assim, a minha forma de aprender, ela é diferente da sua forma de aprender. Então, em muitos momentos eu vou ter um espetacular desenvolvimento numa determinada disciplina, pela relação de afeto, por ter me identificado com o professor e com a matéria, e em muitos momentos eu vou ter muita dificuldade. Então, assim, esse processo de inclusão dentro da escola não é necessariamente para ser feito somente com as pessoas que têm um diagnóstico, porque muitas vezes o diagnóstico ele rotula, né? E aí a gente sabe que vai ter hiperativos que vão conseguir aprender bem, vai ter hiperativos que vão ter dificuldades, vão ter dislexos que vão conseguir ser juízes, procuradores, né? Porque eles vão conseguir aprender a lidar com a dificuldade que eles têm. Uma última participação através do nosso WhatsApp. Nosso tempo está corrido, mas a gente quer responder aqui a telespectadora bem rápido. Ela fala o seguinte: quanto aos jovens, né? Qual é o melhor horário para estudar? Muitos gostam de estudar durante a noite. É correto escolher esse horário? Então, né? O que é que acontece, né? Qual o melhor horário para os jovens estudar, né? Geralmente hoje, a demanda da escola para jovem é pela manhã, principalmente se esse jovem vai fazer o Enem. Ele estuda de manhã ou fica 3 vezes por semana em horário integral para construir um currículo para dar conta de um bom resultado no Enem. Perfeito, né? Na verdade, é o que nós colocamos anteriormente, não é, professora? O horário de dormir tem que ser administrado. Se eu estudo pela manhã, eu tenho que ter cuidado em relação à privação do meu sono, porque no dia seguinte, se eu não tiver uma noite bem dormida, eu não vou conseguir armazenar, eu não vou conseguir evocar informações e experiências em relação ao conhecimento. Então, o melhor horário para o jovem estudar, né, ele tem que ser estabelecido com a família. Né? Por isso que nós colocamos, quando eles forem dormir, fiquem atentos se realmente eles foram dormir ou estão com o celular por baixo da manta ou do lençol. É verdade. E assim, outra coisa importante para se colocar é, será que esse adolescente, esse jovem está querendo estudar à noite porque não vai ter ninguém para monitorar esse horário? Será que ele vai estar realmente estudando? Quem convive com adolescente sabe que a rede social está ali e eles fazem grupos que muitas vezes eles estudam pelo celular. E eu acho isso muito interessante. Então, assim, é você realmente acompanhar. E saber se o seu filho pega às 7 horas da manhã no dia seguinte, então ele tem que dormir num horário compatível com esse período de sono para que no outro dia ele não esteja enfadado. Vou pedir licença aos convidados. A gente fez aqui no começo do programa uma pergunta, a nossa enquete. A gente vai conferir agora o resultado. A pergunta foi a seguinte: você desenvolve atividades em casa para melhorar o rendimento escolar do seu filho? Olha só, 41% dos telespectadores que ligaram e participaram falaram que sim, que fazem atividades em casa para melhorar o rendimento dos filhos. 59% falaram que não ou que ainda não. A gente quer acreditar assim, né? Diante de tantas dicas e da importância de se estimular esse desenvolvimento, espero que mude bem breve, né? Bem breve. Estamos agora na reta final. Queria agradecer a participação das convidadas. Jorgemima Mesquita, muito obrigado pela participação. Jorgemima é psicopedagoga e professora universitária. Considerações finais? Fique à vontade, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Valdson. Obrigada, Rede Brasil. Obrigada ao programa Assunto do Dia. Eu sempre defino o programa Assunto do Dia como um livro aberto. Cada dia é um tema, é uma formação continuada.
sobre a temática, eu quero citar uma frase que eu coloquei no início do programa. É necessário acompanhar. Acompanhamento é estar disponível, é estar a sós com meu filho, é oferecer disponibilidade afetiva e ao mesmo tempo cognitiva. É melhor acompanhar nesta fase para poder nós termos filhos saudáveis, equilibrados do ponto de vista social, pessoal e emocional. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a Carla Bárbara, ela que é pedagoga e integrante do projeto, né, Alfabetizar com Sucesso da Secretaria Estadual de Educação. Carla, muito obrigado. Considerações finais também, fique à vontade. Muito obrigada, né? Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz em participar com você, uma profissional muito boa. Então, a mensagem que eu deixo para os pais é: acompanhem seus filhos, observem, esteja presente e seja presente. Porque muitas vezes a presença é somente física, não é uma presença total. Então acompanhe, seja companheiro, procure a escola sempre que possível para você saber como é que anda essa rotina, porque muitas vezes o filho tem um comportamento em casa e outro comportamento na escola. Então é importante você saber como é que seu filho está. Muito obrigada. Obrigado às convidadas. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa também, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!